Amigos da psicanálise, aqui é a doutora Fernanda Dolabella. Nós vamos falar hoje sobre psicanálise e educação. E eu começo falando um pouquinho sobre o interesse do professor e do aluno. Hoje nós estamos vivenciando coisas muito difíceis na sociedade. Nós precisamos de nos ponderar e nos preparar para essa educação. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse interesse do professor, do aluno, das famílias, e tentar entender e refletir nas questões que nos envolvem diretamente. Nós precisamos de ter equilíbrio. Equilíbrio para socializar, para lidar com o outro, equilíbrio para gerenciar a nossa vida, equilíbrio para gerenciar a vida dos filhos, das crianças e dos jovens que estão próximos a nós, equilíbrio para preparar esse sujeito para ser um estudante, para saber lidar com o seu educador, com o seu professor, com o seu monitor, seja ele no espaço escolar, seja ele num evento extra classe, seja ele em casa, né, com os pais e com os cuidadores na hora de estar fazendo as suas atividades. Nós precisamos desse equilíbrio e também ajudar com que a sociedade contribua de uma certa forma para que a educação seja eficaz. Nós sabemos que hoje os adolescentes têm perdido, as crianças têm perdido o interesse na sala de aula, porque os estímulos fora da escola, eles estão intensos. O menino que está bem cedo, né, em acesso à tecnologia, às mídias, às redes sociais, esse aparato todo tecnológico, né, porque a gente sabe que as demandas dentro de casa, cada um, né, tem a sua estrutura ali e a sua necessidade, mas essa falta, às vezes, de limite tem proporcionado os excessos que a escola está pagando preço. Essa é uma verdade. A escola está pagando preço. Levar limite para esse estudante, quando ele é meu filho dentro de casa, eu estou levando limite para esse estudante quando ele é aluno na escola. Eu estou contribuindo para a escola. A parceria da escola e da família começa aí. Não é? Na contribuição, tanto de um quanto de outro. Então, quando a gente fala de ensino e aprendizagem, quando a gente cita Freud, a psicanálise, né, dentro desse contexto educacional, quando a gente fala de Vallon, de Piaget, que nós sabemos que está articulando a educação toda, mostrando as fases de desenvolvimento cognitivos, né, e psicossociais da criança, e Freud vem com esse desenvolvimento psicossexual, que também essa criança enfrenta dentro da escola, onde ela passa, no mínimo, 4 horas por dia, e quem fica em período integral passa de 8 a 10 horas dentro de uma instituição, nós sabemos que a escola não vai ficar livre disso. Então, hoje, mais nós temos certeza que o professor ele tem que se preparar para lidar com esse aluno, com esse estudante no ambiente escolar. Apenas a pedagogia não serve mais. Apenas a matéria que eu escolhi, português, matemática, história, sociologia, não dá mais. Ele precisa de estar amparado em outras questões e ele tem que buscar capacitação. Ou esse profissional, demasiadamente estressado, ele vai adoecendo, porque as crianças já estão, na maioria das vezes, chegando adoecidas na escola, porque as famílias já estão adoecidas. E lembrando que eu, como professor, o outro como educador, o outro também como monitor, também tem as suas famílias e estão adoecidas também. Então é todo mundo tentando abraçar essa causa junto. Por isso que a escola ela tem várias categorias. E dentro delas tem a categoria do imaginário, do simbólico, na releitura que Freud e Lacan fala, né, do outro. De quem é esse sujeito naquele ambiente onde não é a minha casa? Puxa, vai ditar muito sobre ele. Quem é esse sujeito? Então o professor recebe um aluno que é envolvido e começa a falar inconscientemente para ele. Dentro desse campo de interesse que a gente fala dentro da escola, né, dentro de uma sala de aula, nós sabemos que o professor inconscientemente ele faz um percurso. Quando você está explicando uma matéria e você tem um aluno que presta mais atenção na sua aula e os outros, de uma certa forma, brinca, distrai com um lápis, com uma bolsinha, cutuca um colega, pede para sair toda hora, e tem um ali que está fixamente interessado nessa aula, até o próprio professor, ele anula o externo e começa a lecionar para aquele. Porque aquele sujeito está dentro do campo de desejo dele, de prazer, que começa a retribuir. Tá vendo? Olha, ele deseja de lá aprender e eu desejo daqui que ele aprenda. E quando ele deseja de lá aprender e eu estou suprindo essa necessidade,
o estudante também está suprindo a minha, que é o quê? Puxa, estou fazendo meu trabalho bem feito. E eu começo a falar para esse estudante específico. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente começa a dar aula para um ou dois dentro de uma sala de aula de 30, 40. E aí a gente tem que estar atento a todos os sistemas que tem ali envolvido, a ponto de você, às vezes, para não se perder no raciocínio, ter que dar aquela paradinha e fazer uma chamada de um colega ou outro, para ele poder concentrar. Olha que interessante isso. Ou senão você fica ali só no seu campo do gozo, que é aquele campo ali. Se aqueles dois ali ou aqueles três já estão me fazendo ser o professor que eu esperava, puxa, eu me empolgo tanto que eu começo a falar só para esse e esqueço daqueles que não compreenderam ou que não estão interessados em aprender. Então, seja esse estudante ainda criança, seja ele adolescente, seja ele jovem ou seja ele adulto. O professor, ele faz isso. Né? Inconscientemente, ele começa a falar para aquele que está lhe dando importância. É como se fosse um sistema de justiça interno que aciona lá o botãozinho, ó, pim, 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 opa, esse está prestando atenção. Os demais, né, vão na onda desse, mas muitas coisas ficam sem ser consolidadas. Mas é gostoso quando você tem numa turma um ou outro que lhe chama atenção, que contribui mais, né? Esse campo de permitir uma melhor compreensão, porque o educador também ele precisa disso, né? Para ele se sentir estimulado. Olha, esse menino entendeu, que bom, ele está dando sinais de aprendizado, ele comunica comigo. Não é? Isso faz sentido para o professor. Né? Esse aluno que se importa, que se interessa, faz sentido. E aquele que talvez não consiga compreender, mas que está atento, é necessário que ele aponte que ele não consegue compreender. Então, a família precisa de ensinar o filho também a ir atrás dos prejuízos, principalmente educacionais, saber se posicionar diante da escola, diante do professor. E o professor também tem que ter esse espaço de abertura para que esse estudante chegue nele, não é? E tenha essa comunicação. Abrir esse espaço de empatia, entender que o aluno ele vem com muitas questões que não foram resolvidas e que às vezes o professor está ali naquele papel. E que para ele aprender, o professor talvez vai ter que parar um pouco daquilo que ele está falando para poder suprir uma outra necessidade para depois retomar o assunto. Então, tá vendo como que só a nossa área de atuação já não resolve mais para o campo da aprendizagem? Ditamos que a transferência de conhecimento, a partilha de experiência, que ela é mútua. Então, quando o aluno ele me desafia mais nessas questões, né, eu aprendo mais com ele. Ele vira meu laboratório, não é? Então, claro que a instituição educacional, ela age também de forma de intervenção, né, de ficar mais atento, inclusive a essa subjetividade humana que está o tempo inteiro nos cercando, porque a gente é um sujeito de fantasia, é um sujeito que cria, é um sujeito que está o tempo inteiro elaborando coisas, não é? Mas também a gente tem que trazer isso tudo para a realidade do menino. Né? Tudo bem que você cria, utiliza isso tudo, mas a sua realidade como que é? Fazer com que esse estudante, ele traga para o campo da realidade dele, inclusive as responsabilidades. E o porquê dele estar ali. Porque às vezes a criança vai para a escola, por que eu estou aqui? Por que eu estudo? Né? Por que não iniciar o ano letivo explicando para esse estudante qual o objetivo da escola para a vida dele? Vamos entender o que é a escola. Por que você está aqui? Só porque seu pai quis te matricular? Porque a sociedade toda estuda, é só por isso? Ele precisa de entender e ter prazer naquilo. Ele olhar e falar assim, estou no caminho certo. Então, quando eu falo educação, psicanálise, psicologia, fatores subjetivos, tudo que eu penso em relação àquilo, qual o papel eu desempenho quando eu estou na escola, né? Qual personagem que atua em mim, aí eu entro nas minhas necessidades como estudante, os impulsos que eu tenho, não é? Que esses impulsos me levam à atividade. Então, eu estou o tempo inteiro, como estudante, elaborando coisas. E o professor também. Ele está o tempo inteiro elaborando coisas para esse aluno que elabora, que é criativo. E com a psicanálise, o sujeito, ele tem a possibilidade de retornar para ele. Aí ele começa a ter um discurso que é próprio dele. Aí ele descobre que ele pode ser o autor da própria história. Ele tem a voz naquele lugar. Quando fala, torna-se autor de sua palavra, do sujeito que ele é, do desejo que ele tem, porque tem o tempo inteiro um conflito dentro desse estudante. Tem aqueles estudantes que são mais compromissados, sim, aí entra um tanto de questão.
né? A estrutura de família, posicionamento diante da vida, de que maneira ele está sendo preparado, seja na escola ou fora dela, né? A visão que ele tem de mundo, e entre as próprias questões que é dela mesmo, né? Quantas vezes a gente depara com um estudante que fala assim, nossa, eu queria tanto ser diferente, mas eu não consigo. Pede ajuda e passa 15 dias, o estudante está com as mesmas deficiências de antes ou mais graves do que a anterior. Mas o melhor de tudo é quando entra a psicanálise, que atua no inconsciente dessa criança dentro da escola. Então, por exemplo, tem ali dentro da escola uma sala específica com um grupo de crianças específico que estão sempre gerando conflitos dentro da sala de aula. Onde que entra a psicanálise? O professor vê que ele não consegue administrar aquilo, porque são 3, 4 meninos numa sala com 40. O psicanalista ou pode pegar individualmente para fazer um acolhimento, ou ele pode pegar em grupo. Para quê? Para dar voz para esse menino. E aí esse menino ele vai ter o autor da sua palavra. O direito dele explicar, dele falar, dele se manifestar, dele contar uma coisa, dele se defender, dele acusar. E ali ele está mostrando o inconsciente. Onde? Num lugar reservado dentro dessa instituição, onde esse sigilo possibilita que essa criança, que esse estudante, que esse jovem, né, através da associação livre de ideias, de 10 a 15 minutinhos no máximo, ele consiga se esvaziar para voltar para a sala de aula e retomar os estudos. Olha a importância da psicanálise dentro da sala de aula. Né? Não atuando como professor. Né? Porque eu, enquanto professora, eu sou professora. Eu posso ter na minha cabeça, no meu campo de formação, alguns pré-requisitos da área da psicologia, da psicanálise, de outras terapias afins, mas ali dentro eu não posso atuar. Mas eu, como professora, eu posso identificar e enviar esse estudante para a parte que cabe àquela área. Então, por exemplo, olha, isso não é para mim enquanto professora. Ele está desregulado, ele está prejudicando o aprendizado de um todo, eu não estou dando conta desse estudante dentro da sala de aula, então eu vou permitir que ele fique 5, 10 minutinhos num outro lugar para ele ser acolhido, para ele ser esvaziado, para ele ter o direito de fala, sem que ele fique exposto numa sala com muitos estudantes juntos. E aqui a criança não precisa de ter um diagnóstico específico para ter esse espaço para ele, não. Eu acho que qualquer ser humano precisa desse espaço. Que ele é um ser humano que vem com muitos conflitos, né? Muitas coisas para serem elaboradas desde que nós nascemos. E algumas vão bater de frente com outras quando a gente está em contato com outras pessoas. Olha que interessante isso. Por que o professor ele precisa de ter uma especificidade em relação às áreas da educação e que envolve também a saúde mental? Então, se ele está ali num descontrole, num desequilíbrio emocional, ele precisa ser amparado. Ele não vai dar conta sozinho. Muitas vezes aquele professor também está em desequilíbrio e tentando segurar a onda, se autogerir. Mal está dando conta dele. Aí vem esse sujeito. O professor é obrigado a dar conta de tudo? Não é. A criança não vai dar conta de tudo. Ok. Umas serão mais resilientes que as outras. Mas a criança não vai dar conta de tudo. O educador, ele é obrigado a dar conta de tudo? Não é. O educador não é obrigado a dar conta de tudo. E aí a gente precisa de entender que tem que haver uma cooperação. Né? Uma cooperação. Então, desde que a gente nasce, a gente vai construindo uma história. Quando a gente nasce para construir a nossa história, já tem uma história. Eu não estou nascendo num contexto em branco. Já existe uma história acontecendo. Né? Uma história que muitas gerações antes de mim vêm vivenciando. Então, nós somos um ser histórico, social, cultural, dotado de inconsciente. Inclusive, as primeiras formulações do inconsciente vêm dos meus cuidadores, dos meus pais, né? Que colocam em mim parte deles, de desejos, né? Que vão influenciar e modelar o nosso pensamento, as nossas ações conscientes, porque à medida que eu, como estudante, vou crescendo, eu vou, né, ampliando o meu conhecimento, vou tomando mais consciência de mundo, eu começo a pensar em relação a essas coisas. Claro que muitas coisas são impostas, mas se eu fui ensinado a pensar naquilo que me foi imposto, eu vou refletir. E as minhas ações serão conscientes, independente se são ações positivas ou negativas. Eu trago para o campo de conhecimento e começo a agir. Então, além de tudo isso, a psicanálise contribui
para a inclusão dos estudos das fantasias. Não somente do paciente, quando está lá na clínica, mas também do estudante, mas também desse professor, que está ali o tempo inteiro fantasiando, inclusive quando ele busca estratégias para melhorar a sua prática, não é? Educacional. Porque ele sabe que no meio daquela turma tem mentalidades diferentes e talvez um ou dois ou a metade da turma não vai entender o que ele está dizendo. E ele vai ter que melhorar a sua prática. Como que ele busca melhorar a sua prática? Adquirindo conhecimento. Não tem outra forma. É ele se capacitando, ele se atualizando, ele buscando novos relacionamentos de capacitação, de pessoas, correndo atrás mesmo. Se ele gostar da área da educação, ele vai ter que se promover na vida, se autopromover. Senão, ele vai ter que abandonar o barco ou ele vai adoecer. Não é? Porque não vai conseguir. Fato. E como que a criança deve ser vista? Não como um objeto de estudo apenas, né? Claro. Mas como um sujeito em construção do seu próprio mundo. Veja bem que a gente está falando em práticas educacionais, para um contexto escolar, mas que isso aí é para a vida. Olha que legal, isso é para a vida. Quando que nós devemos olhar para a criança e pensar nesse formato? Sempre. Um sujeito em construção. Então ela está construindo o seu próprio mundo. Está se tornando ativa nas relações com outros sujeitos. Ela não vai viver sozinha, isolada. Né? Ainda assim tem casos de crianças que não gostam de socializarem muito. Estou falando de crianças que não têm diagnóstico também, principalmente. E que não vão querer socializar porque aquele ambiente a desagrada, não a deixa confortável. Ela não gosta de estar no meio de muitas pessoas. Ela acredita que, às vezes, ao lado de outras pessoas, ela não consegue absorver os objetos de estudos. Ela precisa de estar um pouquinho mais afastada. Né? Às vezes é uma criança que é muito mais calma. Né? Ou ela é agitada demais, ela se dispersa no ambiente e não tem diagnóstico nenhum. É apenas o jeito de ser daquela criança. Veja bem, que situação é essa que nós estamos enfrentando na educação, né? E eu vou dizer que não é só do país, não, é do mundo. Eu acho que em todo o espaço de conhecimento nós temos lidado com conflitos diversos. E em alguns momentos dá a impressão, inclusive, que a gente está enxugando gelo. Dizendo para vocês assim, olha, abrindo o coração, enxugando gelo. Tantas são as demandas dentro de um ambiente escolar que parece que a gente vai ali, apaga um incêndio, né? Aí vai aqui um pouquinho, tem mais um foquinho de fogo, vai ali e leva de novo e vamos tentando. Mas não dá pra gente ficar assim. Isso é desgastante. É uma energia psíquica muito grande pra gente estar desempenhando um papel que talvez nem é nosso. Né? Aquele papel que talvez é da mãe, é desse avô, é desse pai ausente que trabalha viajando, ou esse pai que não dá assistência, que sumiu, essa mãe que deixou esse filho para os avós cuidarem, né? Essa família que pensa mais no casal do que na família. Não é assim? Porque nós temos. Às vezes tem papai, mamãe, tem ali 2, 3 filhinhos e o casal pensa neles e esquece das crianças. Ou então aquele casal que só pensa na criança, a criança é o objeto principal dentro do lar e esquece que existe um casal de autoridade e aí começa a ser aqueles pais permissivos. Então tem várias configurações e estruturas. E isso vai para a sala de aula. Isso vai para o mercado de trabalho. Esse pai, por exemplo, essa mãe, ele vai para o mercado de trabalho. Deixou seu filho lá na escola, ou com os avós, ou com uma babá. Ele vai para o mercado de trabalho. O que ele vai fazer nesse mercado de trabalho? Talvez ele vai reproduzir como ele é em casa com seus filhos. A preocupação está aí. Quem esse sujeito é fora do ambiente da família? Essa criança vai para o mercado de trabalho. Exatamente. A criança gerida por esses pais vão para o mercado de trabalho. Não é? E aí a psicanálise produz a teoria do processo de constituição do sujeito como espécie de saber transgressor, subversivo do ideal científico, que está lá no campo da psicologia, mas que também está no campo da psicanálise experimental. Nós sabemos que nós produzimos isso tudo enquanto sujeito. Então, moral da história, a gente dá trabalho enquanto sujeito, enquanto ser humano, a gente dá trabalho para o outro, não é? A gente dá trabalho para ser compreendido, a gente dá trabalho para ser formado, para desenvolver, a gente dá trabalho para atuar, a gente dá trabalho o tempo inteiro.
Não é quem está ali na posição de transmissão de conhecimento, de orientação, de amparo, está tendo um trabalho. Ele não vai chegar simplesmente do nada e dar conta do recado se ele não for bem preparado. Essa é a verdade. Como que a gente é bem preparado? Além de buscar conhecimento. Rodas de conversas. É aí que as áreas se encontram. A importância disso. Nós precisamos de ter contato com profissionais da mesma área e de outras áreas para a gente adquirir experiência. Para saber o que um pensa em relação àquilo, o que o outro estudou em relação àquilo. A gente precisa de estar em contato com o outro para entender. Olha, eu como psicanalista, né? Vamos lá, doutor em psicanálise. O que seria desse título? Se eu não tiver contato com uma outra pessoa, com a menina que fica lá, talvez, limpando a babinha do bebê, com a outra que troca a fralda, com aquele professor que escreve no quadro, com o outro que monitora até o banheiro, se eu não tiver contato com os outros profissionais, inclusive na área da educação e fora, eu não vou conseguir atuar na minha área. Não vou. Eu preciso de ir atrás a esse conhecimento que não é só meu. De ir atrás a esse conhecimento que causa grandes revoluções em relação à posição do homem no mundo. É disso que Freud fala quando ele fala dos conceitos de inconsciente. Essa formulação do sujeito. Eu preciso de ir atrás dessas propostas que vão me trazer benefícios para que eu mantenha minha sanidade mental, por exemplo. Não é? Eu preciso disso. Lá atrás, nas descobertas científicas, né? Quando eu falo Copérnico, não sei se vocês já ouviram falar, né? Aquele formato, né, de Darwin, mostrando quem é o centro do universo, né? Quando ele estava lá estudando ainda o universo, seus astros, a possibilidade de mundo, né? De tudo isso, né? Aí Freud vem com o homem falando de domínio, falando de ser completo de si mesmo, desde lá de trás, quando a gente para pensar e pega essas teorias, né, de centro de universo, depois vem Freud e a gente vê que comunga os assuntos. O homem como centro do universo, dá uma reflexão. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que acham que é o centro das coisas? Que o mundo gira, não tem uma expressão? O mundo gira em torno dessa pessoa, não tem uma expressão assim? Olha, será de onde que saiu essa expressão? Não é? Esse sujeito completo de si mesmo. Olha, veja bem como que a ciência se encontra. Eu acredito muito nisso. Aí vem a psicanálise fornecendo um modelo entrópico. Né? Entrópico. Priorizando ali a dinâmica das pulsões, desde os seus elementos primários, né? Aquela necessidade que nós temos desde bebê, aquela primeira infância ainda do bebê ligado à mãe, como continuidade do corpo dela, onde o bebê ele pede à mãe como se fosse ele mesmo, né? A existência de mim mesmo, me devolve para minha mãe que eu estou cheio de mim, né? Aquela construção do sujeito que é motor, onde eu aprendo a desenvolver as minhas ações, né? Os meus gestos, o meu corpo, né? Psicológico, onde eu consigo estabelecer uma comunicação com a minha mãe. Lá atrás começa meu primeiro prazer psicológico, quando eu consigo estabelecer uma comunicação com a minha mãe. Ela consegue entender o que eu quero, mesmo sem eu dizer uma palavra ainda. Ela entende. E eu entendo a minha mãe, às vezes só na maneira dela olhar, dela me pegar, o jeito que ela me troca. Eu entendo, olha, tem uma comunicação, é uma experiência sensorial. E isso me traz aprendizagem desde lá. Tá vendo? Olha isso. Então, desde lá de trás, quando Darwin, Copérnico, depois Freud, né, com toda a sua estrutura, a gente consegue, né, uma perguntinha aí. Quem influenciou mais a humanidade? Né? Então, tem vários artigos que falam sobre isso. Nós podemos consultar e depois tirar nossas próprias conclusões. A psicanálise, então, ela foi submetida a um severo questionamento em relação à ciência, né? Será que é uma ciência? Será que não é? Né? Porque teve um conflito aí, né? Nos países de cultura inglesa e norte-americana, levando alguns estudiosos à conclusão de que a psicanálise não satisfazia as exigências da teoria científica. E hoje a gente vê modelos psicanalíticos atuando em várias ciências. Quer ver a prova disso? Curso de Direito tem a disciplina psicanálise. Pedagogia já tem a disciplina de psicanálise. Principalmente na área de humanas. Tem postulados psicanalíticos, né?
dados como referências para saber lidar com o ser humano dentro daquela área. Mas a psicanálise tem ocupado espaço. E a psicologia, ela já é uma ciência de observação. Isso desde lá de trás, né? Dos fatos do comportamento, né? O sujeito está todo envolvido ali na parte consciente dele, onde ele age, ele sabe que ele, opa, olha o que você está fazendo. Está errado isso. E a psicanálise é aquela ciência explicativa dessa observação e desse comportamento, né? Desse percurso de pulsão, de transformação do objeto, esse sentido que o homem tem para esses prazeres todos, né? Então a psicanálise entra lidando com esse inconsciente, desse material que ele vai guardando, né? E que ele vai levando adiante até o dia que sente necessidade de tirá-lo de lá. Então haverá um dia em que deveremos deixar de ser as crianças que sempre fomos, deixar as ilusões de lado e encarar a vida hostil, tal qual ela se apresenta. A isso eu chamo de educação para a realidade. Essa frase é de Freud. Então Freud fala, você está lá com um sujeitinho lá dentro da escola, e ele já está na escola, já tem anos que ele está ali, e ele é aquele menino que veio da escola pequenininha, agora ele já está na adolescência, né? Aquela escola que começa no primeiro segmento e vai até o ensino médio, por exemplo, tem menino que está a vida inteira ali dentro da escola. Esse menino que vai para acompanhamento psicológico, acompanhando os processos dele dentro da escola, vai chegar um momento que você vai ter que falar para ele, ei, psiu, vamos deixar de ser criança? Já tem tempo que você saiu da infância? Vamos deixar essas ilusões de lado e encarar a vida? Porque não é fácil, não. Não é? Olha o jeito que a vida se apresenta para você. Olha como que você age na vida. O que é isso? Está na hora de evoluir. E aí Freud chamou isso de educação para a realidade. Trazer o sujeito em si. Olha que coisa linda. Trazer esse sujeito para a realidade. É tirar ele do inconsciente, naquele universo fantasioso que fica ali o tempo inteiro, e falar com ele assim, ei, você convive num mundo, vamos parar para pensar, você convive num mundo que não é só você, e ele não é só seu. O seu mundo é seu. E mesmo assim tem outras pessoas no seu mundo. Mas quando que eu vou estar sozinho? Nunca. Nem quando você estiver sozinha mesmo. Porque sua mente traz um monte de gente dentro dela. Não é? Então, a gente trazer esse sujeito, esse adolescente, essa criança, não é? Para estar lidando com os processos de maturação, passando por todas as etapas, sem ficar nenhuma delas em lacunas abertas, mas sim em fases que foram bem consolidadas. Porque mais tarde, uma lacuna aberta, mesmo, aquela lacuna que está ali e que deixou traços de inadimplências, por exemplo, porque tem um preço, né, a ser pago. Lá na frente vai ser cobrado. Talvez uma lacuna que é de casa vai ser cobrado isso lá na escola. Por quê? O menino fez uma transferência com a professora e ele vê aquela professora inconscientemente como uma mãe. E ele começa a cobrar dessa professora coisas que ele deveria cobrar da mãe. E aí essa professora está ali sem saber de nada. Não é? Pensa. Que trabalho que dá. Então a gente tem que estar hoje muito envolvido com essas questões de humanizar, né? Humanizar-se e ajudar a humanizar o outro. Então Freud fala do amor, que constitui o motor principal da educação, que é a demanda de amor que a criança dirige aos seus pais e os educadores. Então, quando não tem esse afeto, fica tudo muito mais difícil de você invadir o espaço dela, porque a gente faz uma invasão, né? Em algumas vezes a gente entra, mas em outras a gente invade, né? Então, cabe ao educador conquistar esse amor, conservá-lo, porque a gente precisa de cultivar esse amor, né? Para procurar o desejo da criança de aprender. Fazer com que esse adolescente, esse jovem, ele queira aprender. E também que ele queira partilhar coisas que ele aprendeu. O que a psicanálise fala? Que não há fatos, pois não se trata de observar. A observação é da psicologia. Não é? A psicanálise, ela é mais explicativa dessa observação. Mas sim de interpretar. Uma vez que nós somos, como psicanalista, investigadores. O método é esse. Então, a psicanálise dentro da escola não é para fazer com que o professor ele vire psicanalista e comece a tratar seus alunos. Não é isso. É para que ele saiba identificar aquilo que é para ele, aquilo que é para o estudante e aquilo que não cabe para ele quando ele está ali assistindo aquele estudante enquanto professor. Porque não pode misturar as áreas. Não é? Muito pelo contrário, você deve preservar
A sua identidade dentro da escola, se você é professor, identidade de professor. Se você é coordenador, identidade de coordenador. Se você é diretor, sua identidade, sem invadir a área do outro. Se você é o psicanalista dentro da escola, ou psicólogo dentro da escola, preservar essa identidade. Veja bem, no texto de Freud, de 1913, a gente encontra lá uma apresentação da pedagogia como da ciência não psicológica, de interesse da psicanálise. Olha, porque, gente, tem aí um conflito, entre a psicanálise, a psicologia e a pedagogia. Então, Freud fala que se a gente educa, a gente tira a associação livre. Por isso que o professor, dentro de sala de aula, ele não pode ser psicanalista. Ele não está tratando ninguém. Porque se ele educa, tirou do sujeito os instintos dele, os impulsos, para que ele estimule a associação livre e fale aquele que precisa, que o inconsciente precisa colocar para fora. Então, veja, que situação, não é? E a contribuição deu principalmente nas descobertas do desejo. Esses produtos mentais, dos processos evolutivos da infância, que fala sobre a importância da sexualidade nas manifestações somáticas e anímicas. Então, eu tenho 2 livros aí com textos de 1912 a 1914 e o outro de 1911 a 1913, que fala sobre esses processos psicológicos que vêm dentro do interesse do campo da psicanálise. Então, eu deixo para vocês depois pesquisarem sobre esses textos, para a gente poder tentar compreender um pouco esse mundo que Freud tanto falava e defendeu dentro da área da educação. Não é a área da pedagogia em si, embora a pedagogia também estude psicanálise, mas não é a área da educação fazer um tratamento clínico dentro de sala de aula. Não é. Mas eu, como professora e psicanalista, eu sei que eu preciso separar, mas eu sei que aquele menino ali está tendo, por exemplo, uma catarse dentro da minha sala, quando ele se joga no chão, talvez, porque teve um gatilho de uma situação e ele se debate, por exemplo, eu sei que aquilo ali não é para mim como professora, mas sim como psicanalista. E se tem um profissional dentro da escola, melhor ainda. Eu tiro esse estudante daquela zona de desconforto, levo ele para um lugar, preservo a identidade dele, também preservo toda a situação e a identidade dos outros colegas que presenciaram, tiro ele do foco, da atenção dos outros, preservo toda a integridade dele, não é? Para ele não ficar exposto, inclusive, a algumas outras ações, porque criança é impulsiva, então cada uma reage de um jeito. Então ali eu preservo essa criança de todo o mal-estar que ela mesma causou e que ela não sabe lidar e ela desregula. E isso pode acontecer, gente, com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Cabe o profissional da área ficar atento a essas relações com o sujeito, uma vez que ele está contribuindo ativamente para o desenvolvimento de outro ser humano. Ele carrega uma responsabilidade muito grande, porque esse ser humano vai crescer e ele vai lidar com outros seres, inclusive em sociedade, e desempenhando diversas funções, e que carrega um pouco de responsabilidade no sujeito que ele vai se tornando ao longo da história dele. Então eu encerro aqui com uma proposta de reflexão para o futuro. Uma reflexão que não é somente minha como psicanalista, nem somente do educador, do professor, mas também das famílias, em relação a esse sujeito que está sendo formado para o mundo. Até mais, voltamos numa outra oportunidade com mais assuntos educacionais.